vocês. Parabéns por esse trabalho tão importante que vocês exercitam com tanta dedicação. E que bom que vocês estão aqui com a gente comemorando essa data com a Sodexo On-Site. A gente preparou esse evento aqui especialmente para vocês aproveitarem, para ter conhecimento para o dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre nutrição clínica e a importância do papel do nutricionista no cuidado e bem-estar do paciente. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e apresentadora, vou acompanhar vocês aqui ao vivo nesse nosso encontro. E para dar início aqui ao nosso evento, eu vou convidar o Gabriel Paiva, que é Head de Marketing, Saúde e Educação da Sodexo On-Site. Oi, Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bom, Fernanda? Boa tarde. Seja bem-vindo, a gente queria as suas palavras iniciais aqui para dar as boas-vindas para todos os nossos parceiros, os nossos nutricionistas que estão aí assistindo a gente ao vivo. Perfeito, muito obrigado, Fernanda. Uma boa tarde a todos e a todas. Como a Fernanda falou, eu sou Gabriel Paiva, sou Head de Marketing para a Divisão de Saúde e Educação da Sodexo On-Site aqui no Brasil e reforço os votos de boas-vindas nesse dia tão especial que é o Dia do Nutricionista. E mais do que boas-vindas, eu desejo meus parabéns a todos os nutricionistas que estão nos acompanhando aqui. Parabéns e muito obrigado, por contribuir todos os dias com esse aspecto que é tão importante da nossa vida, que é a alimentação, e que nem sempre, a gente cuida do jeito que a gente deveria cuidar, mas graças a vocês, a gente consegue se alimentar de uma forma melhor, E a nutrição, ela é a necessidade mais básica do ser humano. A gente nasce chorando para se alimentar, a gente acorda de manhã com fome, a gente precisa da nutrição, a gente precisa se nutrir para poder viver. E a Sodexo tem muito orgulho de poder contribuir de uma forma direta com milhões de pessoas ao redor do mundo e de uma maneira muito especial contribuir com a nutrição dos pacientes. Hoje, aqui no Brasil, apenas no serviço de nutrição, a gente atende 83 hospitais espalhados aqui pelo nosso território. E todos os dias a gente serve mais de 100 mil refeições para cada paciente. Então, são 100 mil oportunidades únicas que a gente tem de promover a saúde através de refeições elaboradas e distribuídas com muita paixão por esse time maravilhoso, com muito cuidado e com muita segurança. E é um trabalho de bastidor. A gente não vê o que está acontecendo, a gente não vê todo o esforço e dedicação para que um prato chegue naquele paciente. E não importa o tamanho do hospital, se é um hospital de 30 leitos, de 100, de 200, de 500, cada paciente recebe a sua refeição. Então, preparar cada um daqueles pratos é um desafio muito grande. Então, a nossa equipe está lá na labuta, entendendo a necessidade de cada paciente, qual que é a condição que ele tem, se ele tem uma alergia, se ele tem alguma patologia específica, para chegar à refeição certa, no momento certo, no formato certo para aquele paciente. E além dos pacientes, nessas mesmas instituições, a Sodexo tem o prazer de cuidar de acompanhantes, de equipe clínica, dos médicos, enfermeiros, todos os colaboradores que fazem um hospital funcionar. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque se a gente erra ali uma refeição, pode parar um hospital. Mas, ao mesmo tempo, traz muito orgulho das nossas equipes que estão lá no dia a dia, na frente de batalha, junto com as equipes dos hospitais para fazer com que eles funcionem. E quando o hospital funciona, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida. Então, como a Fernanda falou, nessa próxima hora a gente vai bater um papo muito gostoso, com muito conhecimento, com bastante ciência, com bastante dado, sobre a jornada do paciente. Então, a gente vai falar como a nutrição ela é fundamental para que a experiência do paciente seja positiva. Mesmo naquelas situações que a gente sabe que há algum tipo de restrição. A gente sabe que cada paciente tem a sua particularidade, em alguns momentos existem restrições, mas a nutrição ela é uma peça-chave para que o conforto e a recuperação do paciente ocorra da melhor forma possível. Então, eu acolho novamente a todos vocês,
Peço que fiquem à vontade, que aproveitem muito esse conteúdo, porque ele foi preparado aqui pela nossa equipe com muito carinho e com muita responsabilidade, para que vocês saiam daqui com mais conhecimento, para que vocês saiam com mais expertise para poder ajudar a promover a saúde das pessoas. E contem sempre com a Sodexo quando for para promover qualidade de vida no nosso dia a dia. Fer, passo para você de volta. Legal, Gabriel. Obrigada pelas palavras. A gente vai agora assistir a um vídeo que mostra um pouco do trabalho da Sodexo nos hospitais. Lembrando que esse vídeo foi gravado antes da pandemia, por isso que as pessoas aparecem aí sem máscaras, tá? Vamos conferir então, pessoal. Limpeza, estacionamento e nutrição são serviços que realmente não estão no foco de um gestor de um hospital. Então eu decidi que eu tinha que contratar alguém que fosse muito forte, que fosse maior que o hospital. E aí que foi a opção pela Sodexo. É muito mais tranquilo que uma única empresa entenda a demanda do hospital, né? Então a sinergia entre a hotelaria, entre a parte de alimentação, a parte de higienização, traz uma rapidez no entendimento do que é o objetivo do hospital. A comunicação entre os serviços fica muito mais ágil, né? O padrão de qualidade fica mais uniforme. E foi por isso que a gente acabou, entre várias avaliações, optando por ter a Sodexo conosco. A gente optou por esse modelo porque nunca aconteceu, nem com os pacientes, nem no lanche noturno dos funcionários e nem no restaurante dos médicos, algum problema da alimentação causou algum problema de saúde. Isso para mim é o maior orgulho que eu tenho de ter escolhido certo. Nutrição é importante para a recuperação, nutrir o paciente para que ele possa responder melhor ao tratamento. A gente poderia falar da refeição da pediatria, você levando o universo que tenha mais conexão com o paciente, você contribui não só na recuperação, né, dos nutrientes, mas também na qualidade de vida, né, na alegria, na experiência dele como um todo. Eles se alimentam melhor, eles têm uma boa relação com a refeição, que traz mais qualidade de vida. O hospital tem como sua especialidade carro-chefe a oncologia. E nesse aspecto a Sodexo tem uma parceria muito interessante com o tipo de produto que ela serve. Da oncologia, em geral, o paciente ele não aceita grandes volumes, ele é um paciente que ele precisa de muitos nutrientes, então é difícil você alimentar. Então, a oferta hoje pensada para o paciente oncológico, ela é uma refeição que ela tem um volume reduzido, com apresentações mais harmônicas, em que tem várias opções para que ele possa se alimentar, experimentar, mas que sejam suplementadas. Então, é um carinho e um olhar centrado para o paciente, respeitando o momento dele, a individualização do tratamento. A parceria com a Sodexo trouxe muita qualidade de vida para a Unimed Volta Redonda, porque com a entrada da Sodexo a gente saiu de um contexto de uma entrega de refeição comum para a entrega de uma gastronomia hospitalar, né? A alimentação do centro cirúrgico, do lounge, é importantíssima na fidelização dos médicos. Esse serviço é extremamente importante, primeiro, pela dinâmica em que o médico tem no hospital. Ele tem condições de comer entre uma cirurgia e outra, não ter que sair correndo para ir almoçar fora. Isso é muito importante. Então a gente vê isso como um grande ganho, manter esse tipo de serviço. E fora toda a segurança de infecção hospitalar, que é a higienização de centros cirúrgicos, de salas cirúrgicas, de todos os processos. Então, o movimento de limpeza é bastante significativo. Ele precisa de uma percepção de limpeza e de higiene muito grande. Inovação, tecnologias e pessoas treinadas, esse realmente tem sido o nosso diferencial no mercado. Nós juntamos todas essas práticas e trazemos para o cliente realmente um serviço de qualidade. Nós conseguimos trabalhar de uma forma integrada, onde nós pegamos desde o paciente, da sua entrada até a sua saída. Nós conseguimos acompanhar esse paciente. Entendemos que era fundamental trazer uma empresa com expertise. Foi um processo muito interessante de integração das equipes da Sodexo para com nossa operação. E uma característica muito interessante também da Sodexo tem sido a capacidade de entender nossas demandas, se adaptar e ter uma resposta rápida.
Então, a partir disso, não tem como não recomendar a Sodexo para outros hospitais. E agora apareceu um certificado específico para alimentação dentro do hospital, que é feito pelo IQG. E a Sodexo conseguiu ter esse selo agora. Então, quando a Sodexo também se propôs a passar por um processo de avaliação, de se certificar em termos da prestação de serviços, fez uma diferença enorme para o entendimento do hospital da preocupação de fato da Sodexo com a qualidade. A Sodexo de fato está contribuindo, não contribuiu, está contribuindo, espero que continue contribuindo muito tempo conosco. Muito bacana, né, ver como a Sodexo On-Site auxilia no bem-estar dos pacientes através dos serviços prestados. O nosso objetivo hoje aqui é trazer informação para vocês, informação para inspirar, para auxiliar no dia a dia, trazendo melhores resultados na recuperação do paciente, sempre pensando nas necessidades atuais de atendimento. Para isso, a gente conta com a visão de especialistas aqui nesse nosso evento de hoje. Também vamos ter o depoimento em nome de um hospital que está inserido nesse processo. E a gente conta também com uma participação muito importante, que é a sua. Você pode enviar suas perguntas, as suas dúvidas durante aqui o nosso bate-papo. Vai anotando, vai pensando no que você quer perguntar e já vai enviando nesse nosso chat aí. Fique à vontade, no final da conversa, os nossos convidados vão responder as perguntas para vocês. Bom, então, vamos chamar os nossos convidados desse nosso evento. Eu vou começar chamando a Cristina Giordani, que é supervisora de desenvolvimento técnico no marketing estratégico da Sodexo On-Site. Cristina, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Uma boa tarde a todos e um feliz dia do nutricionista para todos que estão aí assistindo e partilhando. Para você também, né, Cris? Obrigada, também. E eu agradeço esse momento, esse convite e poder dividir com os meus colegas esse momento tão importante. Obrigada. Legal. Bom, nosso próximo convidado especialíssimo, Dr. Dan Weitzberg, professor e especialista em terapia nutricional. Dr. Dan, uma honra conversar com o senhor aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito o seu conhecimento aqui. Seja bem-vindo. Dr. Dan, está ouvindo a gente? Será? Acho que a gente está com um probleminha, né? Doutor Dan, acho que o senhor não abriu seu áudio, acho que esse é o problema. Você tem toda a razão. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, participando, celebrando em conjunto o Dia do Nutricionista, ainda mais numa ação da Sodexo tão interessante, que é aproveitar esse dia para aumentar a difusão do conhecimento em nutrição clínica. Que bom, muito bom ter o senhor aqui. E mais uma convidada super especial, Fernanda Alves, gerente de nutrição do Hospital Salvá-los. Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite que a Sodexo fez esse dia, nessa final de tarde do Dia do Nutricionista. Estou muito honrada, muito feliz. Desejo que seja uma tarde maravilhosa para todo mundo que está participando e um Dia do Nutricionista muito especial. Para você também, né? Parabéns pelo Dia do Nutricionista, Fernanda, me achará. Bom, gente, a gente vai fazer o seguinte, esse debate a gente vai dividir em 3 blocos para que as informações fiquem organizadas, a gente vai separar em momentos diferentes na recuperação do paciente. Começando agora com o nosso primeiro bloco, a gente vai falar do momento em que o paciente é admitido em UTI e começa a sua jornada de recuperação. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Cristina. Cristina, o aporte de dieta interal e parenteral e a utilização de suplementos foram passando por várias modificações ao longo do tempo. Como se deu essa evolução nas últimas décadas? Bom,
O que acontece aqui em relação à nutrição, a gente precisa remontar um pouco de onde surgiu o curso de graduação em nutrição. Então, nos anos 50, lá, olha que coisa pesada, né, do século passado, 1950, o governo federal, ele passa a estimular a expansão da indústria. E, com isso, surgem algumas necessidades em relação à movimentação de profissionais e talvez até de estrutura familiar em relação às moças das famílias de muitos imigrantes e migrantes nacionais que se colocavam aqui dentro da cidade de São Paulo. Logicamente que isso acontecia também em outros estados, em outras capitais, com alguma força de movimento. Então, falando aqui de São Paulo, nós tivemos um curso chamado que seria hoje um curso técnico de nutrição, mas a origem remonta em cursos de puericultura e culinária. E este curso, ele ficava inserido num bairro chamado Brás. Essa região era uma região de muitas indústrias. Então, existia uma origem ali deste curso que acabou levando muitas dessas moças, a maior, praticamente eram todas mulheres, a inserir dentro dos hospitais, mas muito ligado à cozinha, à confecção, à produção de alimentos. Então, a visão era muito voltada a produzir o alimento e entregar para o paciente. No paralelo, já estavam, logicamente, acontecendo uma enteral e muitas coisas relacionadas à parenteral. Mas não era ainda o mundo do nutricionista, por quê? Foi em 1949, que foi no dia 31 de agosto, por isso que é este o dia que nós comemoramos, o Dia do Nutricionista, foi fundado a ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutricionistas. Então, ali tinha a semente para a nossa profissão. Nos anos de 62 ou 64, até 64, então, o curso de graduação, ele passa a existir. E ele tinha apenas 1 ano em período integral. Em 64, ele passa a ter 3 anos em período integral. No Brasil, nós tínhamos, na década de 60, apenas 6 faculdades de graduação. Em Pernambuco, uma na Bahia, uma em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro, apenas. Foi nos anos 70 que começou essa expansão. E no início dos anos 80 que começamos a ter um número de nutricionistas sendo colocadas no mercado e muitas entrando nos hospitais. E aí começa essa interação com os médicos que estão lá na UTI, mas muito timidamente, porque ainda estávamos muito relacionados à produção dos alimentos e à liberação da dieta via oral, mas já tínhamos, logicamente, a atuação ali nas UTIs. Mas foi no ano de 2000, deixa eu olhar aqui, a RDC número 63, que nós tivemos, então, pela Anvisa, a promulgação dessa RDC tão importante, que coloca como formalidade e obrigatoriedade a instituição da EMTN, e o nutricionista fazendo parte obrigatória dessa equipe multiprofissional. Então, ali nós temos o médico, a nutricionista, o farmacêutico e a enfermeira constituintes dessa equipe. E é aí, sim, que o nutricionista passa a desenvolver suas atividades com maior afinco, passa a estudar e a se especializar e fazer este papel junto com o nutrólogo de uma maneira tão nobre. Então, olha só, desde os anos lá 50 até o ano 2000, para haver uma mudança nessa cultura e a nossa introdução no desenvolvimento da nutrição enteral e parenteral. Paralelamente, dentro da produção, como é que nós produzíamos essas enterais? Era de modo caseiro, no início dos anos 80. Nós estávamos estava chegando, então, os laboratórios e desenvolvendo o sistema fechado. E também a legislação coloca o sistema fechado como primordial nesses momentos. Então, como era feito? Era uma sopa
que era ferventada muito profundamente por um período longo, batia-se isso muito tempo no liquidificador, passava por uma autoclave, era colocada em frascos muito pesados, com borrachões pretos, e era autoclavado e era entregue, então, para aquele paciente. Era recolhido todo esse material, higienizado e autoclavado novamente. E quando chegou o sistema fechado e os suplementos, a vida de todos esses profissionais melhorou. Então, quando a gente fala em evolução da enteral e da parenteral, nós vamos dizer que nós passamos de uma nutrição de cozinha para o entendimento de uma cozinha que hoje é um laboratório. E nós, como profissionais, temos que colocar isso como primeiro impacto. Uma cozinha é um laboratório de transformação. Segundo, uma enteral que hoje trabalha junto com os laboratórios que produzem todas essas fórmulas para nos atender. Terceiro, passamos de uma dietista e de um profissional que era de um nível técnico, que faz parte da nossa vida até hoje, que nos ajuda, nos ampara também, que são os nossos técnicos, e passamos para profissionais que estão graduados e especializados, fazendo também seus mestrados, seus doutorados, etc. Passamos de uma legislação muito tímida para uma legislação que coloca o paciente com toda a sua dignidade humana sendo atendida e o profissional de nutrição empoderado. E nós temos também, nesse período, a chegada dos sistemas informatizados, que garante a segurança do paciente também, e nós passamos, através da acreditação hospitalar, a manter o nutricionista em número e em qualidade de atividade junto com a equipe multiprofissional. Então, foi esta a evolução que nós tivemos nesses últimos 60 anos, podemos dizer assim. Muito bom, obrigada, Cris, obrigada pela aula. Doutor Dan, no momento em que um paciente grave é admitido em UTI, qual é o primeiro desafio com relação à nutrição para que o processo de recuperação seja mais assertivo? Ótima pergunta. O paciente que entra na UTI, primeiro de tudo, ele tem que ser classificado em que categoria de doente ele é. Porque você tem a UTI cardiológica, UTI pós-cirúrgica, UTI de trauma, enfim, agora a UTI de Covid. Então, a primeira coisa é classificar o grau, digamos assim, da severidade, da gravidade dessa doença e a capacidade que esse paciente tem de se alimentar por via oral. Isso é a primeira coisa. Com isso, nós estamos fazendo uma triagem. Essa triagem pode ser feita de várias maneiras. Existem ferramentas, seja ela bem conhecida no Brasil, a europeia NRS 2002, mas você pode usar o MUST, você pode usar mais recentemente o GLEAN, que é uma outra alternativa, muito mais simples, através de critérios fenotípicos e critérios de avaliação de composição corpórea. Uma vez determinado se o paciente está em risco nutricional ou não, a conduta muda. Se ele está em risco nutricional, nós temos que imediatamente tomar uma atitude e que deverá ser, avaliando a capacidade de ingestão oral, partir para uma alimentação oral supervisionada por nutricionista ou suplementos orais. Mas caso o estado de saúde dele impeça ele se alimentar por via oral, deve-se verificar a condição do aparelho digestivo. Se o aparelho digestivo dele está ou não comprometido pela doença, ou seja, se ele tem capacidades de mobilidade de fluidos intestinais e alimentos, de absorção desses alimentos a serem dados, aí introduzir uma sonda enteral geralmente colocada no estômago e utilizar a dieta, geralmente uma dieta polimérica ou a outra mais apropriada para esse paciente. No entanto, se esse paciente não tiver condições de alimentação pelo trato digestivo ou não dever ser alimentado por lá, então nós vamos introduzir um catéter venoso central e começar uma alimentação por via venosa, ou seja, alimentação
parenteral para esse paciente. Doutor Dan, e hoje em dia se fala muito em protocolos de controle de jejum. A gente sabe que a recuperação do paciente é acelerada quando ocorre essa intervenção. Qual é a conduta que melhor se aplica na situação do jejum prolongado, tanto para exames quanto para cirurgias? Esta sua colocação também é muito importante, porque dados que nós pesquisamos mostram que em hospitais públicos brasileiros, universitário, o tempo que um paciente fica em jejum no hospital é por volta de 3 dias. 3 dias é o suficiente para a taxa de albumina sérica cair, para que haja degradação proteica e para que ele já entre num modo de jejum agudo, cujo metabolismo é inicialmente a degradação proteica visceral ou muscular. Então, realmente, o jejum não deve ser permitido em qualquer hospital, a não ser que por razões, obviamente, clínicas. Então, a primeira coisa que deve ser feita é, o paciente entrou, hoje já existem modelos utilizáveis em que uma avaliação, um rastreamento nutricional é feito já na admissão hospitalar do paciente, pelo funcionário que está fazendo a admissão do paciente. E se ele responde 3 ou 4 perguntas, há quanto tempo você não come, você perdeu peso, você está com algum sintoma digestivo, tipo diarreia, vômitos, você tem febre, isso já assinala um sinal de alerta e é enviado diretamente para o Serviço de Nutrição e Dietética esse aviso, que faz com que esse doente seja uma prioridade no atendimento. De qualquer forma, as boas práticas recomendam que qualquer doente internado, ele deve ter um rastreamento, um screening nutricional em até 24 horas da internação. E se ele tiver um risco positivo, ou seja, a presença de risco nutricional, ele deve ter uma avaliação nutricional completa nas próximas 24 horas. Normalmente aqui no Brasil nós estamos prevalecendo o uso da avaliação subjetiva global, que não requer nenhum custo adicional, apenas o cuidado de nutricionistas que são excepcionalmente bem treinadas no Brasil. Então, o primeiro ponto a ser visto é, número 1, evitar o jejum. Número 2, fazer um rastreamento nutricional. E número 3, uma intervenção nutricional precoce. Mas isto tem uma certa tolerância nos pacientes bem nutridos. Os pacientes bem nutridos toleram de 2 a 3 dias de uma inanição parcial no hospital. Isso não é verdade para os desnutridos, que têm um sinal de alerta imediato. Mas pacientes nutridos, eles podem tolerar um pequeno período de tempo, mas mesmo assim continuam em observação, porque se passando desses 2, 3 dias eles continuarem alimentando-se aquém das necessidades energéticas calóricas que já foram estimadas pela visita da nutricionista, então aí sim devemos imediatamente partir para um suplemento nutricional oral completo, que há mais de 120 disponíveis no Brasil, ou então medidas mais agressivas, se for o caso. Obrigada, doutor Dan. Vamos conversar um pouquinho com a Fernanda. Fernanda, quando o paciente é transferido para semi-intensiva ou para a enfermaria, o trabalho desenvolvido pelo nutricionista, pelo fonoaudiólogo e pelo psicólogo é super importante na aceitação da dieta via oral. Quais são as dificuldades apresentadas nesse momento e como é que o nutricionista pode agir para atingir os objetivos da equipe como um todo? Acho que a gente passou por um momento onde a nutricionista, a Cristina falou muito bem, né? Era a dietista. E depois a gente entrou numa fase onde existia a valorização da nutricionista clínica. Hoje a gente está num novo momento do cenário da nutrição.
onde a gente entende que a terapia nutricional oral ela é parte importantíssima do tratamento. Como o Dr. Dan colocou, o paciente em jejum dentro de uma instituição hospitalar é inaceitável, a não ser óbvio por questões clínicas. E a gente tem hoje ações dentro da nutrição que fazem com que dê suporte à nutricionista clínica para que ela possa realmente fazer terapia nutricional, né? E a gente entende que a terapia nutricional, ela começa da maneira mais fisiológica possível. Ela começa sempre pela via oral. Então, quando a gente fala de um paciente que vem transferido de uma UTI, a gente está falando de um paciente clinicamente grave, né? Então, existe todo um entendimento acerca desse doente, né? A gente tem não só que pensar numa prescrição dietética, como acho que em algum momento da história do nutricionista se pensava, mas a gente tem que entender a relação que esse paciente tem com a comida. E aí é onde eu falo que o nutricionista hoje em dia, ele passa a enxergar a terapia nutricional como alimento, né? E assim, quando a gente olha para esse paciente, a gente vai olhar tudo, a gente vai olhar todas as questões clínicas ligadas a esse paciente, as questões de deglutição, de mastigação. Hoje a equipe multiprofissional, ela agrega um valor para a terapia do paciente incrível. Então, assim, entender as questões relacionadas à deglutição e à mastigação que a fono propicia com a gente, entender as questões emocionais que esse paciente tem, porque muitas vezes, até hoje falando de pandemia, a gente tem pacientes longe que estão internados e longe da família, sem esse contato, essa aproximação, a própria questão, o próprio impacto emocional que a doença traz, né? Quando o paciente sabe que não está bem de saúde e muitas vezes distante da família, então toda essa questão emocional impacta diretamente na maneira como ele lida com a comida e como ele se coloca frente a essa terapia. E, além disso tudo, a própria doença, né? O impacto negativo que a doença e muitas vezes a própria terapia, o próprio tratamento ele tem. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue pensar em como a gente vai desenvolver um plano alimentar, né? E aí a gente vai considerar uma porção de coisas como regionalidade, questões afetivas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas entender todo esse contexto, porque aí sim a gente passa de ser alguém que vai fazer uma prescrição dietética para alguém que vai fazer terapia nutricional de fato, entende? A gente não vai só prescrever um alimento, porque ele não tem sentido essa prescrição, porque se esse alimento não entrar para dentro do paciente, vamos dizer assim, né? Se ele não for consumido, a gente não fez o nosso papel. O nosso papel enquanto nutricionista, ele só está completo a hora que a gente entende que esse paciente realmente, de fato, se alimentou, né? E aí, para isso, a gente tem vários recursos e, como eu digo, hoje a gente entende a nutrição clínica olhando para esse movimento, né? Então, a gente tem parcerias com chefes de cozinha, a gente tem receitas suplementadas, a gente tem o suplemento hoje em dia muito bem elaborado, como a Cris falou, mas que hoje muito palatável, mas que muitas vezes ele não é aceito. Então, a gente leva ele para dentro das nossas cozinhas, que as nossas cozinhas, elas são um laboratório realmente, né? E aí, produzir receitas com esses suplementos para que a gente possa aumentar a oferta nutricional, para que a gente possa ter uma oferta nutricional mais completa. Então, assim, quando a gente fala de um paciente grave que precisa de terapia nutricional, antes da gente pensar numa nutrição enteral, ou antes da gente pensar em outros artifícios, a gente tem todo esse caminho, né? Então, quando a gente fala em o que a gente vai fazer com um paciente que acabou de sair de uma UTI, o que a gente vai fazer para atingir o objetivo, né, da equipe multiprofissional, o nutricionista ele tem muita coisa para fazer. Então, eu hoje enxergo esse paciente de uma maneira muito mais cuidado pelas nutricionistas do que a gente já fez, né? A evolução da nutrição clínica e do cuidado nutricional, ele é incrível quando você começa a olhar essa história tão curta que a própria Cris colocou para a gente dos anos 50 para cá. E eu enxergo isso de uma maneira muito feliz, muito alegre,
né? E hoje o que a gente faz com esse paciente? A gente olha para ele como parte integrante do tratamento. Então, a gente coloca o paciente no centro do cuidado, a gente coloca toda essa equipe multiprofissional em torno dele e a gente empodera esse doente da própria terapia dele. E aí a gente leva a terapia oral e quando a gente precisa, a gente leva a suplementação oral. E em outras situações, a gente entra com terapias enterais e parenterais e todos os recursos que hoje a gente tem em mãos. Muito bom, obrigada, Fernanda. Você que está aí nos assistindo ao vivo, tem alguma dúvida sobre o que foi dito até agora? Quer fazer uma pergunta? É só enviar para a gente aqui no chat, os nossos convidados vão responder para você no final do nosso bate-papo. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco aqui do debate. Passamos para um segundo momento em que o paciente ainda enfrenta muitas dificuldades na recuperação, mas também apresenta evoluções positivas. Doutor Dan, nós temos visto muitos pacientes pronados por causa das dificuldades da Covid e alguns profissionais não indicam a prescrição de dieta interal em até 72 horas. Qual é a sua experiência nesse sentido? Olha, esse é um dos pontos mais debatidos nas UTIs em toda essa época de tratamento nutricional do Covid. Mas talvez a gente devesse entender melhor por que um paciente em hipoxemia refratária é pronado. É para melhorar a oxigenação e aumentar a depuração da secreção brônquica desse paciente. Com isso, existe uma redução da lesão pulmonar, né? E nós temos uma maior sobrevida já descrita anteriormente em pacientes com síndrome da disfunção respiratória aguda. Então, é uma situação muito importante que salva vidas, mas que, imagine vocês, fazerem nutrição com uma sonda enteral colocada no estômago num paciente de barriga para baixo. Então, a primeira coisa que se recomenda e que nós fazemos nos hospitais onde trabalhamos é avaliar aonde está esta sonda que foi colocada no estômago, ou seja, via nasogástrica. Muitos preferem a sonda colocada no jejum, no mais baixo, o que não é fácil, porque não se recomenda usar endoscopistas para colocar a sonda de rotina em pacientes com Covid, por exemplo. Mas a conduta mais importante é não suspender o uso da terapia nutricional durante esta posição prona. Mas tem alguns cuidados que sim devem ser tomados. Um deles, por exemplo, é usarmos de drogas procinéticas, ou seja, que ajudam o esvaziamento gástrico, por exemplo, metoclopramida. Um outro é manter a cabeceira do leito elevado, em torno de 30 graus, que dificultam o refluxo esofágico, mesmo na posição prona. E cada hospital tem seu protocolo. Nós utilizamos um protocolo que leva a seguinte em consideração. Em pacientes que estão... nós usamos nessa condição, mesmo que eles sejam renais, ou seja, padecendo de alguma alteração renal, nós usamos fórmulas de alta densidade calórica para reduzir a oferta de fluidos. Então, nós estamos falando de dietas 2,0 calorias por ml. E hiperproteicas, porque nós sabemos a necessidade de oferecer a maior quantidade de proteína para esses pacientes. Normalmente, isso deve ser dado de uma maneira contínua e através de bomba de infusão. Então, como é que é na prática que se faz isso? Existe aí, o paciente vai ficar em posição prona. Então, nós devemos interromper a nutrição, a terapia de nutricional enteral 2 horas antes de colocar o doente na posição prona. Deixa-se a sonda enteral aberta para ver se existe alguma drenagem do conteúdo gástrico. E deixa 1 hora desse jeito. Deixa 1 hora lá esperando ver se alguma coisa acontece. Se nada acontecer,
nós reiniciamos a nutrição enteral com bomba a 20 ml por hora. E aí vai durante o tempo de prona, que pode ser algumas vezes 16 horas, por aí. Aí tem que voltar o paciente para a posição supina, ou seja, de barriga para cima. Então, o que nós fazemos? A mesma coisa, só que agora ao inverso. Então, já se sabe que ele vai mudar de posição prona para supina, digamos, 8 horas da manhã. Então, 2 horas antes, às 6 horas da manhã, nós interrompemos a infusão de nutrição enteral e novamente deixamos a sonda aberta para a drenagem do eventual conteúdo gástrico, né? Após 1 hora, aí fecha, vira o paciente e aí 1 hora espera nessa posição supina sem fazer nada. E depois recomeça outra vez a 20 ml por hora e se espera 1 hora ainda mais para voltar à frequência habitual anterior à pronação. Então, com esses cuidados, não há perigo iminente, né? A verdade é que muitos intensivistas não aceitam esse protocolo por um excesso de cuidados. E aí tem um problema muito sério. Por quê? Porque em suspender, e muitos doentes pronam repetidas vezes semanalmente, às vezes mais que 1 semana, 2, 3. Nesse momento, ele está reduzindo, no mínimo, a metade a sua oferta nutricional. Então, nós, nesse momento, falamos, tá bom, então vamos usar uma nutrição parenteral suplementar enquanto isso. Porque existem hoje soluções de nutrição parenteral industrializadas que podem ser justamente utilizadas para isso, com essa finalidade. Mas aí também existe por conta da restrição de fluidos. Então, o ideal mesmo é que nós sigamos os protocolos. A própria nossa sociedade brasileira de nutrição parenteral enteral, a Braspen, ela tem uma diretriz muito clara no seu site, que pode ser baixada e que orienta com toda a clareza como nós devemos proceder, mantendo a terapia nutricional num doente em pronação. Eu estava com meu microfone... Estão me ouvindo agora? Acho que sim, né? Sim. Desculpa. Cristina, eu estava fazendo uma pergunta para você, mas aí você não sabe leitura labial, né? Não tinha como. Seguinte, a nutrição trabalha com indicador de aceitação de dietas interais. Os registros dos dados são feitos pela equipe da enfermagem. Então, qual deve ser a postura do nutricionista, já que as informações de que ele precisa vêm de profissionais de outra área? E também, se tratando de dieta via oral, a gente também pode medir essa aceitação? Sim, nós temos um problema nesses registros. Nós temos o indicador dieta prescrita versus dieta infundida. É o indicador principal da assistência nutricional enquanto uso de enteral. Então, o que nós precisamos? Que os técnicos de enfermagem registrem no prontuário do paciente quanto foi infundido em 24 horas. E nós temos, geralmente, 20 horas para que esta enteral seja administrada ao paciente e 4 horas para interrupções. Então, nós temos a interrupção para o fisioterapeuta trabalhar, para o fonoaudiólogo, para a higienização do paciente, o banho de leito. Então, nós temos várias pausas, e após a pausa tem que ser ligado novamente esta infusão. Então, o que acontece? São muitas intercorrências que acabam interferindo no trabalho do nutricionista. Então, como nós vamos atingir essa equipe se eles não são nossos profissionais em linha de gestão? Então, nós temos que usar dos caminhos disponíveis. Primeiro, nós geralmente não, em todos os hospitais hoje nós temos um departamento de qualidade.
existe um gerente de qualidade que faz interferência e faz a ligação entre todos os outros departamentos. Então, o que o nutricionista tem que fazer? Buscar o gerente de qualidade e solicitar as reuniões interdisciplinares. Então, nesta reunião, vem o gerente da enfermagem, o gerente da fisioterapia, o gerente da fonoaudiologia, para que a gente possa colocar a nossa situação enquanto profissional e o indicador que nos atende e o quanto nós precisamos do apoio de todos esses profissionais. Por quê? O próprio fono, o próprio físio, por vezes, ele desliga e esquece de religar. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, comunicar, ensinar e solicitar, sim, a nossa inclusão nas aulas de educação continuada das equipes em relação aos técnicos de enfermagem. Por que não? Então, nós nos colocamos, isso muitas vezes é aceito, sim, eles abrem esta porta para nós, a porta da educação, tá? Nós fazemos essa orientação e mostramos para eles, mês a mês, o quanto houve de evolução nestas anotações e neste controle de pausas. Então, isso se faz necessário. E para que a gente possa atingir esse indicador com excelência. No segundo momento, seria em relação à dieta via oral. Então, o que nós fazemos? Por vezes, o paciente, eu vou colocar aqui o exemplo da oncologia, que é onde nós temos tanta dificuldade em fazer o paciente, por via oral, se alimentar. Então, por conta de náuseas, dos medicamentos, então ele não aceita, em geral, ele aceita 56% do que é enviado para ele, diante de um prato gastronomicamente falando. E o restante? O que eu sugiro sempre para as equipes que trabalham conosco na Sodexo? Primeiro, façamos um indicador onde o 56% é o meu 100%, é o meu pico, é a minha meta. O restante eu faço um outro indicador que seria a suplementação. Então, nós precisamos nos acostumar às medidas que são parâmetros para aquele paciente se unirem. Então, eu tenho 2 indicadores para o mesmo paciente, mostrando o quanto eu consegui alimentar. Tá? Não fazer em separado. Eu uso a medição em separado, mas eu faço a união final. O que é suplemento, o que é via oral, ok? E nós temos muitas ferramentas para fazer com que esse paciente se alimente melhor, que são as nossas ofertas gastronômicas, que até apareceu ali no vídeo. Essas ofertas, elas não são feitas subjetivamente ou para vender, não é isso. Nós fazemos um trabalho de levantamento de dados para poder, trabalhamos com os nossos gastrônomos, que são os nossos artistas, que entendem da situação desse paciente enquanto gastronomia e paladar, e nós vamos fazendo, então, as nossas intervenções, e aí sim nós montamos as ofertas. Então, por exemplo, se nós temos uma oferta core, que trabalha o paciente que não aceita muito bem a dieta sem sal, eu vou trazer os gastrônomos, eles desenvolvem vários molhos, eu vou com os meus estagiários fazer uma medição, e aqui eu já deixo um link de entendimento do nutricionista já preparando os futuros nutricionistas nesta assistência globalizada do paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o quanto o paciente aceita da refeição sem sal e o quanto ele aceita sem sal com a introdução dos molhos. Faço as medições e aí eu tenho os meus gráficos de aceitação. Então, não é só colocar estes molhos, é entender que ele comeu 200, 150, 180, 200 gramas a mais daquela refeição por conta dos molhos que foram colocados. Então, nós temos ali a matéria que eu direciono para as mães, eu tenho a Kids para as crianças, eu tenho o Core para os cardíacos, e isso pode ser utilizado num hospital especializado, por exemplo, em cardiologia, ou num hospital que tem uma ala importante de cardiologia em termos de número e que se faz importante para aquele hospital, ok? A Fernanda, ela tem algo para colocar sobre isso, porque ela trabalha
no hospital onde ela está inserida, ela trabalha com alguma situação aí que a Sodexo oferta. Pode falar, Fernanda. Acho que falando um pouquinho sobre a anotação, né, do volume infundido e prescrito, acho que essa é uma realidade que todos os hospitais têm como meta, né, Cristina? Então, aqui você sabe que no Salvá-los a gente fez toda uma ação para conseguir ajudar nessa coleta de dados, porque a questão é como a Fernanda Estica colocou, é um dado que é da enfermagem, mas que serve para a gente validar o trabalho que está sendo feito. Então, é algo bem complexo. A gente fez um movimento muito bacana, fizemos camisetas roxas, né, da cor simboliza a questão da dieta integral, escrito volume infundido, já foi anotado, e foi uma campanha bem bacana. Andamos pelo hospital, falando com todos os técnicos, todos os enfermeiros. Na semana seguinte, as nutricionistas utilizaram a camiseta. Na semana seguinte, a enfermagem, os coordenadores de enfermagem utilizaram. Então, foi um movimento bem forte que a gente fez, justamente porque precisa sensibilizá-los da importância desse dado, né? Sem esse dado, a gente não consegue visualizar se a gente está fazendo a terapia nutricional. E com relação a essas ofertas, a gente precisa realmente olhar para os públicos que estão internados. Então, assim, quando a gente tem uma oferta, ela realmente não é uma venda de produto, ela é a humanização do serviço de nutrição. Então, acho que essa é a grande questão. A gente precisa olhar para os públicos que estão dentro dos hospitais de maneira humanizada e desenvolver programas de cuidado que estejam olhando para esses públicos, que seja o Materna, que seja o Kids, entre tantos outros que a Sodexo tem e que outros hospitais acabam adotando, porque sem isso a gente não consegue especializar o cuidado e humanizar esse cuidado. Fernanda, e como é que faz para atingir a excelência na aceitação da dieta via oral, se em um hospital geral os pacientes apresentam perfis tão diferentes entre si? Quando a gente fala de um hospital especializado, é bem mais fácil a gente pensar num menu, vamos dizer assim, que gire ali para aquele público. Mas hoje nós temos muitos hospitais gerais e dentro dos hospitais nós temos os públicos. Então, a gente tem uma ala só de pediatria, uma ala de oncologia. Hoje em dia, muitos hospitais trabalham com uma ala de oncologia pediátrica e ala de cardiologia, área de maternidade. Então, a grande questão é que a gente precisa desenvolver trabalhos voltados para esses públicos, que é justamente isso que a Cristina estava falando e que eu falei um pouquinho, né? Entender que alguns pacientes eles vão aceitar o cardápio padrão do hospital, mas a gente tem um público que gira em torno de 8% a 15% que não vai se adaptar a essa alimentação padrão, né? Isso é excelência profissional. É a gente olhar para o hospital sabendo que existe um percentual de pacientes internados que não vão conseguir ter a alimentação que precisam com o cardápio padrão da instituição. Esse percentual, ele varia muito, dependendo muito de cada hospital. Se a gente tem um hospital, como eu falei, com uma área maior em oncologia, a gente vai ter um percentual que talvez seja um pouco maior. Oncologia pediátrica é uma área que normalmente tem uma internação longa e os pacientes ficam muito mais suscetíveis a não aceitar o cardápio padrão, até pela doença, pelo tratamento e pelo tempo de internação, né? Quando a gente fala de uma ala geriátrica, ter um cardápio voltado para a geriatria, que entenda essas limitações que o idoso tem na mastigação, na deglutição, nos hábitos específicos do idoso, né? Então, acho que o nutricionista, ele precisa olhar muito para esse público, né? E para as patologias e para as questões particulares que são inerentes não só da doença, mas do perfil do público. Regionalidade é algo que é muito importante ser olhado, né? A gente tem um cardápio que é muito sucesso na região sudeste, ele não vai fazer o mesmo sucesso na região nordeste, porque a regionalidade, ela traz essa diferença de paladar e de aceitação, e o menu ele tem que ser desenvolvido para cada regional, né? Vamos dizer assim que a gente sabe que a alimentação ela está muito relacionada a essa questão de cultura, né? A questão cultural.
E, além disso, a questão socioeconômica, sem dúvida, esse é um ponto que faz muita diferença para o tipo de cardápio ser um sucesso ou não, para que esse percentual que eu falei, que não vai se adaptar ao cardápio, seja menor. Se você tem um hospital que atende um público C e D, você precisa servir o arroz e feijão, porque é cultural, para alcançar a satisfação desse paciente, para que a experiência desse paciente dentro do hospital seja mais próxima daquilo que ele tem hábito. Quando você vai para um hospital com um perfil A, um perfil B, A, você já tem um público que pode optar por o feijão. Quando você coloca o feijão, por exemplo, como obrigatório nesse cardápio, normalmente você tem desperdício, eles têm uma visão diferente, que é pesado, que eles não gostariam de comer, então tem que ser uma coisa mais onde o paciente opte e não seja já uma oferta fixa. Então, você vê que existem muitas questões que norteiam a composição desse cardápio para que ele realmente seja um sucesso, né? Entendendo tudo isso, a gente consegue fazer um cardápio que cada vez menos tenham pedidos especiais, mas os famosos pedidos especiais vão sempre existir, né? Eles precisam ser atendidos, porque o paciente precisa comer. Em alguns casos, a gente precisa entender o que é e conseguir colocar eles em prática. E aí vem uma grande pergunta que muitas pessoas me fazem: bom, mas então isso faz do nutricionista uma garçonete? Essa eu acho que é uma pergunta que eu respondo com muita clareza, né? Isso não faz do nutricionista uma garçonete. Eu acho que tolo é aquele que pensa dessa maneira. O que a gente precisa entender é que o nutricionista precisa fazer o paciente se alimentar. A terapia nutricional oral, ela é mágica, porque ela não traz só nutrição. Ela traz acolhimento, ela traz amor, ela traz cuidado, ela traz humanização. E aí, para que ela seja sucesso, o nutricionista hoje lança mão de muitas opções. Então, ele lança mão da gastronomia hospitalar, ele lança mão de comfort food, que são os alimentos que tocam a alma, ele lança mão do finger food, porque muitas vezes porções menores fazem com que o paciente consiga se alimentar. Quando ele vê aquela porção enorme de comida, normalmente ele já recusa, né? Técnicas culinárias, a visita do chefe, como a Cristina falou, a parceria com os nossos gastrônomos, louça, e tem tantas outras opções que o nutricionista pode lançar mão, mas que ele lance, porque o que a gente precisa é garantir que o paciente se alimente, que o paciente não desnutra dentro da instituição, né? A nossa meta enquanto profissional nutricionista é garantir que o paciente não perca peso, não tenha uma desnutrição intra-hospitalar, né? Isso eu acho que faz toda a diferença para esse cuidado. E as ofertas gastronômicas que a gente estava discutindo ainda há pouco, elas vêm com esse intuito, né? De humanização do cuidado, de olhar para o paciente como alguém que a gente não vai servir porque ele tem que comer, a gente vai servir porque a gente vai levar amor através da comida, porque a gente vai levar terapia nutricional através da comida. Então, eu acho que essa é o grande olhar para o profissional nutricionista nesse momento. Muito bem. Doutor Dan, a desnutrição do paciente hospitalar é uma realidade, é um desafio a nível mundial. Quais são as práticas que devem ser adotadas para que o paciente não agrave o seu quadro ou não desenvolva a desnutrição? Nós temos dados do Ibranutri e que acabaram sendo recentemente repetidos no Rio de Janeiro, mostrando o seguinte, que pacientes que permanecem 15, 20 dias no hospital, eles desnutrem progressivamente a uma velocidade de 3% ao dia, mais ou menos. Ou seja, se nós tirarmos uma fotografia dos pacientes, nós vamos ver que por volta de 45% a 50% dos pacientes internados, de uma maneira geral, não estou dizendo, exceto crianças e UTI, eles são desnutridos. E essa desnutrição piora quanto maior for o tempo de internação. Acontece que tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o doente que fica mais tempo no hospital é aquele doente mais grave que precisa de mais tipos diferentes de tratamento. Bom,
Isso é um fator de complicação. No entanto, a melhor maneira de você coibir, eu não digo impedir, eu digo coibir a degradação muscular da desnutrição hospitalar é uma nutrição precoce, intensa, baseada a completar as necessidades proteico-calóricas estimadas de cada paciente em particular, e hoje oferecendo mais proteína. Então, se antigamente a gente ficava com 1,5 proteína por quilo de peso, hoje no COVID nós aprendemos a 2 gramas de proteína por quilo de peso, desde que ele não seja um renal. Se ele for renal e estiver em diálise, também vai receber 2 gramas, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, o importante é o quê? Velocidade no diagnóstico e intervenção nutricional agressiva precoce. São as duas, e seguir o paciente, obviamente, de acordo com a série de alterações metabólicas que ele pode ter. Hiperglicemia, hipofosfatemia, hiponatremia ou outras alterações que podem acontecer de acordo com a evolução desse paciente. Você que nos acompanha ao vivo, envie suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, pode enviar para a gente aqui no chat. Daqui a pouquinho os nossos convidados vão responder para você. Você pode dizer quem é o convidado que você quer que responda a sua pergunta. A sua participação é muito bem-vinda. A gente vai agora para o terceiro bloco do nosso debate. A gente passa para o momento em que o paciente inicia aquela transição dos cuidados profissionais para os cuidados dos familiares, dos acompanhantes. Eu vou aproveitar que a Fernanda falou há pouco sobre comfort food, finger food, gastronomia hospitalar. Fernanda, isso tudo a gente pode considerar como um luxo? Houve um tempo que se entendia que era luxo, né? Que gastronomia hospitalar eram para hospitais que atendiam um público A e B, enfim. Hoje eu te digo que não. Gastronomia hospitalar, ela não é luxo, ela é talento, né? Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que fala assim, que capricho é fazer bem feito enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, eu acho que isso quer dizer que se a gente trabalha num hospital onde a gente tem muitos recursos, a gente pode fazer com muitos recursos. Mas quando a gente trabalha num hospital com menos recursos, com preço unitário de refeição mais baixo, não quer dizer que a gente não possa fazer gastronomia hospitalar, porque gastronomia hospitalar não é luxo, ela é talento, ela é capricho, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu já trabalhei em 2 realidades diferentes, né? Com recursos mais limitados ou recursos menos limitados, e eu posso dizer que realmente dá para fazer gastronomia hospitalar independentemente de quanto você tenha de verba. A questão é que gastronomia hospitalar, ela não é usar salmão ou filé mignon, ela é usar técnicas culinárias mais modernas, transformar os ingredientes de maneira a eles terem o melhor sabor e a eles ofertarem o melhor sabor e a melhor palatabilidade daquele ingrediente. É transformar realmente a comida em algo prazeroso, né? Então, houve realmente um tempo, mas hoje eu discordo. Eu realmente acredito que quando a gente tem um paciente que a gente se preocupa com ele, a gente se preocupa com a alimentação dele, a gente consegue transformar a alimentação em um momento prazeroso, mesmo dentro da instituição. Prova disso é que hoje a gente tem muitos pacientes que, quando vão de alta, perguntam para o nutricionista: eu comi tal alimento e ele estava muito saboroso, você pode me dar receita? Né? Isso quer dizer que a gente está extrapolando o cuidado desse paciente para a casa dele. Muitas instituições hoje trabalham com livros de receitas, para quando o paciente for embora, ele já levar. Principalmente quando a gente fala em algumas dietas um pouquinho mais restritas, que em casa o paciente não sabe muito bem como fazer, né? Então, assim, você dá essa receita para ele fazer em casa. E aí a gente vem falando justamente como você iniciou
essa etapa do nosso momento. Ir para casa é parte do tratamento. Inserir o paciente e o familiar na alimentação é parte do tratamento. Né? Então, quando o paciente entende que ele faz parte desse tratamento, que o familiar faz parte desse tratamento, tudo transcorre muito melhor. E o que ele está fazendo dentro do hospital, o que ele está recebendo dentro do hospital, ele também faz na casa dele. Né? Então, quando a gente fala em gastronomia hospitalar, tudo isso pode ser levado para casa, principalmente quando a gente fala de dietas mais restritas, um paciente com um distúrbio de deglutição, de mastigação, isso tudo pode ser levado para casa de maneira muito tranquila. Isso é feito ao longo da internação, essa terapia é já levada para o paciente, para o familiar ao longo da internação. Quando a gente fala de comfort food, isso é uma estratégia muito simples, muito barata, mas de muito carinho com o paciente. Porque muitas vezes ele fala, não estou conseguindo comer nada. Mas você sabe que quando eu ficava doente, minha mãe fazia uma canja para mim. Nossa, aquela canja da minha mãe. E aí você tenta trazer essa receita da mãe e fazer dentro da cozinha do hospital. E muitas vezes o paciente fala, nossa, que delícia, parece que eu estava comendo a canja da minha mãe. Então, você traz esse momento do comfort food, que na verdade é o famoso alimento da alma, né? É fazer o paciente lembrar de momentos afetivos que estão relacionados à comida e trazer esse momento afetivo para dentro do hospital. Isso não é luxo, isso não é custo. Isso é amor, isso é cuidado, isso é terapia nutricional oral, né? Assim como o finger food, porque um paciente oncológico que está muito inapetente, ele não consegue realmente se alimentar de grandes porções. Então, quando você faz aquele pratinho feito com pequenas porções, o paciente olha e ele fala, poxa, essa quantidade eu consigo comer. E aí ele tenta, e quando ele tenta, é possível. Mas quando vem aquele monte de comida e o paciente está inapetente, ele nem tenta. Então, nem aquele pouquinho ele não consegue comer. Né? Porções suplementadas, usar a memória afetiva, isso tudo é fazer o nutricionista ter o melhor trabalho, o trabalho de maior excelência, o maior cuidado com a alimentação dos nossos pacientes. Muito bom, obrigada, Fernanda. Doutor Dan, a dieta parenteral muitas vezes acaba assustando os familiares, né? Mas a gente sabe da importância dessa ação. Quais são os índices de sucesso na recuperação dos pacientes com dieta parenteral? Os pacientes que têm indicação, né, de terapia nutricional parenteral, eles têm contraindicação de nutrição pelo trato digestivo, seja ela oral ou por via sondas enterais. A não ser quando nós suplementamos com a parenteral, uma enteral que não consegue, por razões de intolerância digestiva, chegar à meta traçada anteriormente. Então, os trabalhos mais recentes e as meta-análises apontam que os resultados clínicos são exatamente os mesmos quando você usa a nutrição parenteral ou enteral. O que muda aqui não é a técnica, é a indicação, porque os dois, ao oferecer macro e micronutrientes para os pacientes, eles vão obter os mesmos resultados. Existem alguns trabalhos que discutem a precocidade da enteral e da parenteral em função do resultado. Aí sim nós podemos ter uma diferença, né? Então, em pacientes desnutridos, se nós entramos com uma nutrição enteral precoce, quando comparada com uma parenteral precoce, os resultados são melhores com a enteral precoce. Fora esse, os resultados são absolutamente iguais dos dois. Obrigada, doutor Dan. A pergunta agora para a Cristina, a gente está chegando no final do nosso terceiro bloco. Cristina, o atendimento ao paciente não se restringe a ele, os acompanhantes, os familiares têm papel fundamental na recuperação. Como é que deve ser feita a orientação de alta, principalmente considerando que nesse momento de saída do hospital, o estresse é muito significativo? Bom, na minha opinião, nós não devemos mais chamar de orientação de alta.
Eu entendo que é uma educação continuada do paciente, seus familiares e seus acompanhantes. Quando o paciente interna e no momento da saída, existe um estresse, existe uma ansiedade toda ali estabelecida. Ele não presta atenção em tudo que você coloca. Então, essa educação, ela tem que começar do segundo dia de internação e gradativamente nós vamos fazendo as orientações. O paciente é diabético, ele vai continuar diabético. Por que deixar para o último momento as orientações que você quer dar? E como a Fernanda também colocou, nós temos que dar a oportunidade a essa família da continuidade do tratamento em casa. Então, se ele utilizou um Budini, através do trabalho da fonoaudióloga, juntamente com a Sodexo, com a equipe de nutrição clínica, ele precisa ter esta receita para continuar em casa. Então, a Sodexo tem filipetas que vão dar esse apoio à família com estas receitas. Se eu falo de um molho para utilizar na oferta core, para aquele cardíaco, aquele paciente com pressão alta, ele vai levar a orientação desses molhos para casa. Então, nós temos que fazer toda uma orientação, uma educação continuada também a esses familiares, também a esses acompanhantes, para que eles se sintam confortáveis. E também eles precisam sair com o telefone do serviço de nutrição, não do nutricionista diretamente, mas de um serviço onde ele possa tirar as suas dúvidas no conforto lá da sua residência, da sua casa. Então, isso é muito importante. E a postura do nutricionista, enquanto agente de mudança, ele é muito forte juntamente desse paciente. Somos nós, os nutricionistas, que fazemos a inter-relação com os demais departamentos, nós que chamamos a enfermagem para trabalhar em conjunto conosco, o fonoaudiólogo para vir experimentar, os budines para que ele possa prescrever, juntamente com o médico, o momento adequado de se introduzir essa oferta gastronômica e assim por diante. Então, o nutricionista, ele é um agente ativo, não mais passivo, como era nos anos 60, 70 e até 80. Hoje, somos ativas dentro do contexto hospitalar. Muito bem, a gente vai agora, então, para as perguntas do público, do pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo. Cris, vou começar com uma pergunta para você, vou ler aqui a pergunta da Margarete. Ela quer saber sobre alimentos que possam ajudar na imunidade. Ok, olha, nós temos muitos alimentos. Bom, basicamente, nós precisamos ter uma alimentação balanceada, tá? Mas as proteínas, elas são componentes ativos na formação dos nossos anticorpos. E, paralelamente, existem vários alimentos que ajudam a melhorar. Mas, antes de mais nada, eu sempre trabalho muito com os pré-bióticos e os probióticos. Então, o que nós precisamos fazer? A utilização das nossas fibras. Então, na nossa alimentação, nós temos que introduzir as fibras e nós temos que trabalhar muito com a introdução dos iogurtes, dos lactobacilos. Para quê? Para que nosso intestino esteja muito saudável e a nossa imunidade esteja sempre melhorada a cada dia. Tá? Então, a utilização de pré e probióticos melhoram todo o nosso sistema imunológico. Legal, tem uma pergunta aqui, a próxima, Eudes Avelar pergunta para o Dr. Dan. Vou ler aqui, Dr. Dan, a pergunta: qual seria a melhor indicação de meta calórica para pacientes obesos com SNE? Utilizar peso ajustado ou peso atual para cálculo de necessidade calórica? Eudes Batista, veja lá, boa pergunta. Para um obeso, hoje nós fazemos o seguinte: você usa peso ajustado, que é calculado da seguinte maneira: você pega o excesso do peso, mas para saber o excesso do peso, você sabe o peso atual da balança, subtraído do peso corpóreo ideal. Então, você vai ter o excesso de peso. Aí você usa o peso ideal mais 0,25 vezes esse excesso de peso corpóreo.
Aí você vai ter o que se chama peso corpóreo ajustado. Aí você vai dar, por exemplo, no caso de paciente UTI, 25 gramas, né, multiplicado, 25 calorias, quero dizer, multiplicado por esse peso ajustado. Ou 1,5 a 2 gramas de proteína multiplicada por esse peso corpóreo ajustado. Obrigada, doutor Dan. A gente vai para a próxima pergunta aqui do pessoal que está assistindo a gente ao vivo. A pergunta é da Andréia. Pergunta para a Fernanda agora. Nos hospitais aqui representados, a avaliação e o acompanhamento nutricional dos pacientes na UTI é feito por uma nutricionista ou só por um médico nutrólogo. Além do indicador dieta prescrita e dieta infundida, vocês avaliam algum outro indicador de qualidade do suporte nutricional? Boa noite, Andréia. Eu acho que mais do que falar sobre os hospitais representados, acho que a gente tem que falar sobre esse momento onde o nutricionista está, como a Cristina colocou, a questão do empoderamento do nutricionista, da presença do nutricionista enquanto agente de mudança. Hoje, o paciente ele é o centro do cuidado. Em volta desse paciente tem todos os profissionais assistenciais, e o nutricionista é um deles. Então, eu não entendo que hoje na UTI o paciente ele é avaliado só pelo nutrólogo ou só pelo médico. Ele é avaliado por uma equipe multi, né? O nutrólogo ele tem as discussões dele, o médico intensivista também, porque a clínica do paciente é muito importante, a nutricionista, e aí a gente tem inúmeros outros profissionais dependendo da clínica daquele paciente. Então, a enfermagem, a fono, a físio, e aí, dependendo da clínica, a gente tem toda essa gama de profissionais atuando. Então, realmente, eu acredito muito na presença ativa da nutricionista dentro das UTIs e nesse contexto hospitalar. E a nutricionista de MTN, trabalhando junto com o MTN, apoiando todo esse processo de pacientes com nutrição enteral e parenteral. Com relação aos indicadores de terapia nutricional enteral, o volume infundido e o prescrito é um dos mais utilizados, porque se a gente não souber o que foi infundido, a gente não consegue dar nenhum passo além desse. Mas existem inúmeros indicadores que a gente pode e deve caminhar, né? Então, a primeira meta realmente é garantir que o volume prescrito esteja sendo infundido. A partir dali, a gente começa a avaliar se as prescrições elas estão fazendo a oferta calórica e a oferta proteica necessária. Esses são dois indicadores muito importantes. E junto com a enfermagem, a gente tem um indicador de perda de sonda, isso a gente não pode deixar de mensurar. Então, assim, a MTN, a terapia nutricional enteral e parenteral, ela é um mundo de informações, né? E cada informação que a gente deseja imputar e coletar é um passo a mais que a gente faz para o sucesso da terapia. Obrigada, Fernanda. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso evento. Se você enviou uma pergunta e ficou sem resposta aqui dos nossos convidados, não se preocupe, porque a gente vai enviar para você a resposta depois por e-mail, tá? Ninguém vai ficar sem resolver a sua dúvida, não. Eu queria agradecer, Fernanda, primeiro você, muito obrigada por participar aqui com a gente. Muito bom ouvir a sua experiência e a experiência do hospital. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra, foi uma tarde muito gostosa. Feliz Dia dos Nutricionistas novamente para todo mundo. Para você também, né? Doutor Dan, um prazer, uma honra falar com o senhor. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando ao vivo está saindo aqui desse evento com muito mais conhecimento e ficou muito satisfeito com a sua participação. Obrigada. Acho que seu microfone está fechado de novo, doutor Dan. É um prazer grande participar, né? E cumprimento mais uma vez os nutricionistas pelo seu trabalho extenuante e diário nos hospitais, mas nos consultórios e também nos home cares. E cumprimento a Sodexo por ter tido essa iniciativa tão importante de difundir conhecimento e que a melhor maneira de celebrar um dia é difundindo conhecimento. Parabéns.
Isso mesmo. Cristina, muito obrigada, não só por dividir a sua experiência aqui conosco, mas obrigada pela realização desse evento, pela Sodexo On-Site trazer esse tanto de informação nesse nosso fim de tarde, início de noite. Muito obrigada, Cristina. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, né, poder dividir aí com os meus colegas e poder atingir a tantos profissionais e colocando que somos nós, mais uma vez, os agentes de mudança. Parabéns a todos e coloquem-se, usem a legislação, usem a experiência, usem a matemática para a gente poder conseguir conquistar cada vez um espaço. Nós vimos quanto de evolução nós tivemos nas últimas décadas, imagine o que está vindo por aí, não é? Vamos lá, vamos buscar as novidades, vamos trazer, vamos usar nossa criatividade, e vamos aí fazer mais transformações, porque a história não acabou. Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a você que nos acompanhou aí até agora ao vivo. Esse evento foi feito com todo carinho para vocês. E a opinião de vocês é muito importante para a gente, por isso eu convido a todos para responder a nossa pesquisa. Tem um código QR aparecendo aí para vocês, é super simples, a pesquisa é rápida. Se você está nos assistindo pelo computador, é só usar o seu celular para escanear o QR Code. Se você estiver acompanhando pelo celular, você pode digitar esse link para responder a nossa pesquisa e a gente agradece para que as nossas entregas sejam sempre melhores para vocês. Muito obrigada a vocês todos, parabéns mais uma vez pelo Dia do Nutricionista, uma boa noite e até a próxima!